Fala pessoal, tudo jóia? Eu tô aqui com o Luciano Beretta, ele que é proprietário do Aras Lube, e a gente vai estar trocando uma ideia aqui sobre reprodução equina, genética e tudo mais. Só vou pedir para ele se apresentar para vocês aí, para vocês conhecerem um pouco mais sobre ele, o trabalho dele. Oi gente, meu nome é Luciano Beretta, eu trabalho na Central Lube de Reprodução. Trabalho com cavalo há 35 anos e especificamente com reprodução há 20 anos. E é agora que a gente está, hoje nós estamos no Nacional, trabalho com as modalidades de conformação, corrida e trabalho. A gente trabalha com 20 garanhões em casa, todos da raça quarto de milha. É um trabalho muito... exige muita dedicação, mas é muito gratificante. Então, para quem goste, continue, que o caminho ele é um pouco difícil, mas ele é muito bom. É gratificante, né? Na hora que você vê o trabalho sendo reconhecido ainda mais, é melhor ainda. E bom, Luciano, só pra gente iniciar esse nosso papo aqui, como é que funciona a rotina de um garanhão diária ali? Tá. Questão de ração, suplementação, volumoso, né? Como que é o trato diário dele? Ó, normalmente nós fazemos 2 refeições de ração, uma às 7 horas da manhã e uma às 4 horas da tarde. E depois da ração, eles recebem suplementação de Coast Cross, de feno de Tifton ou Coast Cross, e na outra refeição, uma suplementação com feno de alfafa. Nesse intervalo, das 7 da manhã às 4 horas da tarde, a gente procura manter os cavalos sempre em piquete, tendo acesso ao sol, tendo acesso à pastagem, a quebrar o estresse de um garanhão, porque é muito importante você prestar atenção no lado psicológico do cavalo. Com certeza. É uma coisa que pouca gente nota e eu vejo que, assim, muitos erros que eu tive no passado e que a gente vai aprendendo, porque depois de 35 anos você aprende, é a preocupação excessiva de fechar um cavalo demais, de ficar muito preocupado com algumas coisas relacionadas ao cavalo, a beleza do cavalo e esquecer o lado psicológico. Então hoje, na verdade, acho que de 6, 7 anos para cá, o primeiro ponto nosso hoje é o ponto psicológico. O cavalo tem que estar muito bem, é o bem-estar do cavalo e a gente sabe que quando você faz isso bem feito, a melhora na reprodução dele é muito grande. Com certeza, quando ele tá bem com ele mesmo, para ele desempenhar tanto no esporte, em questão de qualidade de sêmen ali e tudo mais, ele tem que estar bem com ele mesmo. O sol é uma vitamina abundante que a gente tem, então se aproveita. O capim também tem vitamina. E tudo isso, tanto que quando a gente, normalmente, nos anos que a temperatura sobe, no inverno, a qualidade do sêmen também sobe. Então você comprova de que realmente é importante isso para o cavalo. E bom, Luciano, assim, o que vocês avaliam para ver se um sêmen vai ter uma alta performance? E antes disso ainda, na questão morfológica do cavalo, você analisando a morfologia de um cavalo, você já consegue ter uma base se ele vai ser um bom reprodutor ou se não é o ideal para aquele tipo de animal? Olha, o sêmen, o que a gente avalia é concentração de espermatozoide, patologia de espermatozoide. E isso você tem uma ideia de quanto esse cavalo vai conseguir cobrir por dia, quantas éguas ele vai conseguir cobrir por dia. Por exemplo, tem cavalos que cobrem 2 éguas por dia, outros cobrem 10 éguas por dia. A concentração de espermatozoide varia muito de cavalo para cavalo. Quando você tem um cavalo com uma disponibilidade de sêmen grande, nos ajuda muito. E ajuda o cavalo, porque matematicamente, quanto mais éguas ele cobre, mais a chance dele ser um grande reprodutor pelo número de filhos. Essa é vamos falar, uma matemática que a gente normalmente faz no começo. Quando você me manda um cavalo, a gente avalia, faz o espermograma dele e fala, ó, seu cavalo vai ter capacidade para cobrir X éguas por dia. E aí você vai fazer um projeto em cima desse cavalo com essa avaliação. Então é muito importante. Na maioria dos casos a gente recebe, faz um estudo durante um mês. Depois de um mês eu sento com o proprietário e aí nós vamos então definir qual a meta que o cavalo vai atender. Se ele vai vender cobertura com sêmen fresco, com sêmen congelado, se é só por X. Às vezes você tem um cavalo que é excelente, mas o sêmen dele não atende o transporte de sêmen. Então a gente faz o transporte por X, a reprodução por X. E isso garante um pouco o cavalo. A biotecnologia tem melhorado muito nos últimos 10 anos. Então hoje é praticamente impossível você não ter um grande cavalo ou um cavalo que você aproveite. Todos eles a gente consegue aproveitar. Alguns mais fáceis, outros mais difíceis, mas eu diria para você que 95% dos cavalos são viáveis hoje no mercado. E a questão morfológica, assim, ela infringe algo ou é mais a questão? Não, é mais a parte reprodutiva mesmo. A condição morfológica nos ajuda no dia a dia. Então, por exemplo, um cavalo que tem aprumos difíceis, principalmente de posterior, ele tem problemas de aprumo, ele tem problemas adquiridos, a gente tem problema para coletar. Então é ideal que ele tenha os membros corretos e intactos, porque isso vai nos ajudar no dia a dia, mas não vai interferir diretamente na reprodução. Entendi. E assim, Luciano, qual que foi a genética, o embrião mais disputado que já passou na Central?
Qual foi assim, que você se recorda que foi o que teve mais disputa que passou nas suas mãos? Era de uma égua de corrida. Eu tinha na minha casa uma reprodutora de corrida chamada Atacama Brian, e foi feito um filho dela com a Political Jazz, que é o cavalo número 1 de corrida nos Estados Unidos. Esse embrião foi vendido por alta soma e até hoje é o embrião mais disputado que nós tivemos. Agora, pra gente encerrar, assim, Luciano, pra quem quer começar a investir em genética equina hoje, qual que é a dica de ouro que você dá aí pra pessoa? Porque, assim, ao longo desses 35 anos, com toda certeza, você já adquiriu um know-how aí, é um cara prateleira de cima no que tange a isso, né? No que tange aos cavalos. Qual é a dica de ouro que você tem pra dar pra pessoa que quer realmente ingressar nesse mundo agora? Eu acho que o mais importante é você estar bem assessorado por pessoas sérias. Existem muitas pessoas no mercado, não só do cavalo, como geral, mas é muito importante você ter uma pessoa de confiança que te orienta, que os primeiros passos sejam dados com mais calma. As pessoas que criam uma expectativa muito grande, a desilusão dela é proporcional. Então eu recomendo a todos que comecem a andar com as pernas, com os passos um pouco menores, que vão adquirindo experiência, vão conhecendo as pessoas certas. Então procure sempre um bom profissional. Esse é o caminho natural, porque muitas vezes a gente vai pela empolgação e acaba errando, e isso gera um trauma ou uma situação desagradável que a pessoa não volta mais. Com certeza. Então é importante que você esteja sempre ancorado ou apoiado por um bom profissional. Bom, pessoal, eu agradeço a vocês, mas agradeço também ao Luciano. Muito obrigado pelo seu tempo, viu, Luciano? Sei que você é um cara corrido, eu agradeço você ter parado aqui para conversar com a gente. E agradeço vocês também que ficaram aí até o final do vídeo.